Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma live de 15 minutos, né? Nosso bate-papo de hoje é sobre foco na solução ou no problema. Qual é o teu perfil? O que você geralmente faz quando você tem algo para resolver? E normalmente, né, um incêndio, né? Melhor dizendo, para apagar. Marcinha, saudades de você. Que bom ver vocês entrando por aqui. Não sei se o interesse é pelo conteúdo, independente de qual seja, ou se é porque você quer aprender a ter foco na solução e não no problema. Mas sejam bem-vindos. Lembrando que todas as terças, quintas e sábados nós estamos aqui para um bate-papo com vocês, sempre às 17 horas. Nas quintas e sábados de 15 minutos e nas terças nosso papo é mais longo. E na terça que vem tenho novidades aqui para você, um convidado muito especial. Nós vamos falar sobre mindfulness e administração do tempo. Então já fica aí de olho, já se agende para nos encontrarmos de novo na terça, mas ainda tem sábado, tá? E hoje nós vamos falar então sobre foco. Onde colocar o foco? Né? Por que normalmente, quando nós temos algo para resolver, nós ficamos envolvidos com o problema e acabamos sendo consumidos por ele? É claro que em algum momento você vai encontrar alguma solução, mas será que imediatamente quando você tem o problema, você foca na solução ou você começa a remoer o problema, a alimentar o problema? Ah, meu amor, eu acelero, fico gerando imagens sobre o ocorrido, vai um tempo até me libertar da mente, me concentrar em o que fazer. Pois é, eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu esses dias agora, tá? Que é muito engraçado, né? Esse tempo que a gente leva. E por que a gente leva? Isso é treino, tá? Isso é o padrão de comportamento que já está instaurado, mas você pode se treinar a agir diferente. E tem muitas formas de nós conseguirmos isso. Mas, por exemplo, aqui a gente tem, né? Estou na escola, né? Estamos retomando aos poucos as aulas presenciais e nós temos muitas tarefas, muitos trabalhos aqui. São vários instrutores envolvidos, vários alunos, muitas coisas para se fazer. E eu tô com a minha agenda sempre muito bem organizada. E eis que esses dias eu soube que eu precisaria mudar o meu e-mail. Olha só, não foi uma questão interna minha de desorganização, isso veio de algumas modificações na própria estrutura de funcionamento da escola, né? Lembre que nós trabalhamos em rede e algumas coisas vêm, né, como orientação e a gente faz. E nem sempre as coisas vêm com tempo hábil para você se organizar, né? Porque o mercado ele muda muito rápido e você tem que aprender a agir rápido. E eu soube anteontem que eu tinha que fazer essa modificação. Agora imagina você modificar um e-mail que você já usa há pelo menos uns 15 anos. Tudo que ficou armazenado nesse e-mail, porque eu tinha pastas guardadas, usos de drive, um e-mail que estava cadastrado em diversas contas importantes que eu uso, né, para pagamento, banco, essas coisas todas. E aí, o que eu faço? Eu vou ficar desesperada porque eu tenho que fazer essa modificação, vou ficar pensando no trabalho que eu vou ter para fazer isso, ou eu simplesmente sento e executo o que precisa ser feito? Então, assim, isso eu soube anteontem, quando eu vi que não tinha solução, que era isso, né? Tentei entender o processo e realmente, na verdade, eu tinha duas opções. Uma era não mudar, mas implicava em outras coisas, e a outra era mudar e implicar em outras coisas. E então, eu tive um dia para resolver se eu mudaria ou não, e no momento que eu resolvi que eu mudaria, porque o prazo para essa mudança é até amanhã. Então, como eu faço essa mudança, né? Como eu transfiro tudo de 15 anos de uma conta de e-mail para outra. E aí eu me informei com alguns amigos que são experts em computação, em tecnologia de informação, essas coisas todas. E bons à obra, né? Porque não tem tempo a perder. Então, a gente pode escolher, são escolhas, né? Você ficar
falando para um e para o outro que aconteceu isso. Nossa, você não vai acreditar que aconteceu isso, vai ter que fazer essa mudança agora, o que é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, imagina que eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Aí encontra com outra pessoa e conta a mesma história, porque nós fazemos isso, né? Tá tudo bem? Fulano, não, você não sabe o que é que aconteceu, vou ter que mudar, que isso, que aquilo. Que... E você começa a contar tudo de novo e você acha que vai contar para umas 20 pessoas até chegar em casa, né? Porque todo mundo que você encontra, você quer mostrar o problema que você tem. Isso é um defeito do ser humano, né? Ele não se preocupa muito em contar as vitórias. Aliás, não é nem legal, né? Na nossa cabeça, contar vitórias. Mas nós queremos ficar falando das derrotas. Ficar alimentando essas derrotas e dizendo para os outros, ó, como eu sou infeliz, como eu fui vítima. Então é uma escolha que você faz. E no momento que você escolhe não alimentar aquele padrão negativo, né, aquela insatisfação, aquelas lamúrias, então qual é a outra opção? Bom, então o que eu tenho que fazer? Qual é a solução? Né? Quando você tem um prazo apertado, você se obriga muito mais rapidamente à solução, mas o ideal é que você não precise de apagar incêndios, né? Você não precise de prazos apertados para tomar uma atitude mais assertiva. Mas quando você já está nesse mindset, né? Eu tive um estímulo de algo que eu preciso fazer. E ao invés de eu reclamar que eu não gostei, que eu tenho que fazer aquilo, ou que aquilo me aconteceu e agora vai me gerar um monte de outras tarefas que eu preciso fazer, que na leitura de outras pessoas são problemas que eu preciso resolver, eu fico me lamentando ao invés de resolver. Então perceba, você pode enxergar as coisas como problemas, ou você pode enxergar as coisas como tarefas, como coisas que você precisa fazer. E ok se você já tiver um monte de outras coisas para fazer, mas às vezes incêndios acontecem. Então, como eu falei, eu estava com a minha agenda toda programada. E eu tive que passar o dia inteiro hoje sentado aqui nesta cadeira que eu estou falando com você, reorganizando todo esse novo e-mail, transferindo mais de 30 gigas de informação que eu tinha em drives do outro e-mail e tudo mais para esse e-mail novo, e cadastrando o e-mail em outras contas e avisando as pessoas mais importantes que o e-mail mudou. Então tem que fazer. Vamos lá, a gente senta e faz. Acredito até que eu já tenha acabado. Estava dando um check final aqui antes de falar com vocês. Então tomou um dia inteiro, que eu estava programada para fazer outras coisas também importantes, mas tinha que fazer, então vamos lá fazer e resolver. E o que é interessante é que quando nós trazemos isso para nosso dia a dia, para o nosso padrão de comportamento, essa capacidade de focar na solução, você vai desenvolvendo algo que se chama criatividade. A criatividade, ela vem de um exercício mental, de você estar sempre procurando encontrar novas saídas. Claro que existem outras formas de você trabalhar a sua criatividade, vou até dizer algumas outras aqui. Mas, quando você sempre procura por soluções, ao invés de reforçar problemas, você está forçando a sua mente a ser criativa. Então, quer um exemplo? Você está em casa e você precisa pegar algo no alto do armário, e você, quando vai lá pegar aquilo lá no alto do armário que você não alcança, você se lembra que a sua escadinha, aquela escadinha que a gente tem em casa, né, para subir, para pegar as coisas no alto, aquela escadinha quebrou e você jogou fora a escadinha e esqueceu de comprar outra. E aí você tem que pegar algo lá no alto e não tem mais a escadinha para subir. O que normalmente você vai fazer? Você vai procurar por um banco, você vai procurar por uma cadeira, talvez você procure por uma mesa e você suba na mesa para pegar aquilo que estava no alto. Isso é ser criativo. Mas como é uma coisa muito simples, nós não damos a devida importância. Por que não aplicar isso para todo o resto? Quando você quer fazer qualquer outra coisa e o óbvio, a forma óbvia de resolver aquilo não aparece, e você tem que procurar uma forma menos óbvia de resolver aquilo. Isso serve para os nossos problemas. Então, é problema por quê? Porque você não sabe ou vai te demandar muito esforço para resolver. Então, que tal pensar numa saída?
Que tal se esforçar para ser mais criativo? Bom, esse caminho aqui não dá, eu não tenho escada, então eu vou ter que pensar em outra forma de ter altura o suficiente para chegar lá em cima e pegar o que eu preciso. Então, se eu tenho um problema X, por exemplo, se eu não estou ganhando bem e o meu trabalho não está me dando o retorno que eu preciso, não adianta eu ficar reclamando com as pessoas do meu trabalho que eu não estou ganhando bem, querer fazer greve, reclamar dos meus direitos porque precisam me pagar o que eu acho que mereço. Vai você dar um jeito de ganhar mais fazendo o que você quiser fazer, sem precisar depender dos outros para isso, do reconhecimento dos outros para isso. Então, isso se chama ser empreendedor. Então, é você pensar em saídas. Bom, isso aqui não está me dando dinheiro. Você nem precisa abrir mão do teu trabalho para isso. Mas você pode empreender mesmo sendo empregado. Então, bom, isso não está me dando o retorno financeiro que eu preciso. Então, eu preciso pensar em outras saídas. O que mais que eu poderia fazer? E não, ao invés de você ficar com foco em que ganha pouco, que tal abrir a cabeça para pensar, como eu faço para ganhar mais? Isso é ser criativo. Isso é você focar em soluções e não focar em problemas. Em falar nisso, né, veio uma frasezinha que eu vou jogar aqui um pouco fora de contexto, mas nem tanto. Mas tem uma frase que fala assim, né, para você diferenciar o empregado do empreendedor. Se você faz uma proposta para o empregado, ele vai te perguntar assim, mas quanto isso vai me custar? Porque ele está focado na falta, né? Ele está focado na escassez. E se você pergunta para um empreendedor, né, se ele quer entrar numa parceria X com você, ele vai te perguntar assim, quanto é que eu vou ganhar com isso? Então, ele está focado na fartura, na abundância, né, em ganhar, não só ele, né, espero, mas em todos que estejam no projeto. Então, o teu foco não pode estar na escassez, porque estar na escassez é estar no problema, é estar no que você não sabe fazer. Mas quando você coloca o foco na abundância, na prosperidade, você também vai aprender a focar no que você pode fazer. Bom, eu não posso fazer, eu tenho esse problema, né? Como eu estou acostumada a resolver, eu não vou conseguir resolver, então eu preciso pensar em outra saída, ou como eu estou acostumada a resolver, não vai gerar resultado, então eu tenho que pensar numa outra saída. Eu tenho que forçar a minha mente a ser criativo naquele momento, a encontrar outros tipos de solução. E algumas coisas que vão te ajudar cada vez mais a estar focado na solução, ao invés de focar no problema, é você se permitir, por exemplo, algo que o próprio nome já diz, que é o ócio criativo. Quando você se proporciona esses momentos de ócio criativo, né, que é aquele momento de descontração, para que você possa permitir as ideias a fluírem, você acaba gerando mais criatividade. Não é o ficar fazendo nada pensando na morte da bezerra, mas é você estar numa atitude de receptividade, é você descontrair. Técnicas de descontração, elas ajudam muito no ócio criativo. Então é você aprender a descontrair, e você pode fazer isso observando a natureza, numa praia deitado pegando um pouco de sol, ou sentado em qualquer lugar na natureza, ou deitado na sua cama mesmo em casa, uma pausa só para relaxar. Põe uma música gostosa e vai soltando o corpo inteiro, procura dar aquela esvaziada na cabeça, não é para pensar em nada nesse momento, é para descontrair, pensar apenas em soltar o corpo inteiro e deixar fluir. Porque no momento em que você relaxa o corpo, você está dando esse comando internamente de autoentrega, de se permitir levar. E para onde que você está se permitindo levar? Para novos horizontes, para novas ideias, para novas percepções, para novas emoções. Então isso vai te ajudar a encontrar saídas onde aparentemente parecem não ter saídas, né? E tem uma frase do De Rose que é maravilhosa, que fala assim: problema é o preâmbulo da solução. Só é problema algo que é passível de ser resolvido. Porque se não for passível de ser resolvido, não é problema. Então, se não é problema porque isso não pode ser resolvido, para que você vai sofrer com o que já está? Não é mesmo? Lembre que tem aquela outra frase que fala assim: o que não tem jeito, ajeitado está. E
Então, se ajeitado está, vamos tratar de ser feliz com isso. Agora, se dá para dar um jeito, vamos colocar a cabeça para ser criativa e encontrar essa solução, encontrar essa saída, trabalhar a nossa criatividade e fazer as coisas acontecerem. Que isso é muito mais interessante do que nós ficarmos focando nos problemas, nos lamentando, desgastando a sua energia, perdendo energia, desgastando os relacionamentos, porque ninguém aguenta uma pessoa reclamando da vida. Não diria nem o tempo todo, nem um segundo sequer. Ninguém merece isso, né? Todo mundo merece ter o melhor de você. Claro que você pode trocar ideias, né? Pensar em possibilidades com outras pessoas, mas levar insatisfação, frustração, reclamação para os outros, isso é uma falta de educação. Eu diria que é uma falta de educação, né? Aquela pessoa que você encontra na rua e pergunta assim: oi fulano, como é que você tá? Tô indo, eu já falo, então tá bom, vamos embora, né? Deixa eu ir indo também, né? Mas por que não? Independente do que tá acontecendo na vida, alguém perguntar, e aí fulano, como é que você tá? E você dizer, tá tudo ótimo, né? E aí vamos trocar ideias, vamos conversar, se você quiser uma opinião sobre alguma coisa, peça, mas nunca numa atitude de fracasso, numa atitude de vítima, numa atitude de lamentação. Porque isso só desgasta a você e aos outros. Então, quando você foca no problema, quando você foca na solução, você está alimentando o seu cérebro, você está fazendo a sua cabeça, os neurônios se conectarem muito mais rápido, porque você está estimulando ideias. Então, no momento em que você está estimulando as ideias a acontecerem, você está gerando um monte de ligações neuronais. E por falar nisso, uma ótima forma também de você gerar esse estímulo é sempre procurando aprender algo novo. Porque quando você se esforça para aprender algo novo, você está estimulando as conexões neuronais. Isso vai fazer com que o seu cérebro, quando precisar encontrar a saída para qualquer problema, ele esteja muito mais bem treinado para isso. Então experimente aprender algo novo sempre que possível. Não precisa ser algo que tome muito tempo, né? Pequenas coisas, né? Não, por exemplo, sei lá, aprenda um jogo, por exemplo, sudoku, né? Não fique viciado, que uma vez eu fiquei viciada em sudoku, não conseguia, parava, tinha que ter 1 horinha por dia para poder jogar ali o sudoku, que é um estímulo mental que trabalha com números, e eu amei, mas a gente tem que saber a hora de parar, né? Depois eu nunca mais peguei para não alimentar o vício. Mas aprenda uma coisa nova, né? Jogue um sudoku, vai aprender um esporte novo, né? Ou vai fazer um exercício novo, ou venha aprender uma filosofia nova. Leia livros diferentes, né? Sempre livros interessantes. Isso tudo estimula a sua criatividade. Isso tudo treina e exercita seus neurônios para na hora que você der de cara com o problema, você rapidamente comece a abrir várias portas para que você encontre uma solução. Então, fica a dica. Espero que você tenha curtido o conteúdo de hoje. E sábado estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre esse tema de organização, planejamento, mindset, ok? Beijo grande e até sábado às 17 horas.